Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa e você é bem-vindo ao meu canal. Nesta pré-aula, nós vamos estudar a lição de número 5, que tem por título O Avivamento na Vida da Igreja. E vamos pensar então a necessidade do avivamento estar presente na igreja. Portanto, é necessário clamar por um avivamento. O texto áureo ele está em Atos capítulo 2, versículo 4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Também é necessário a gente observar aqui os objetivos. Como esta lição ela tem 3 tópicos, logo ela também possui 3 objetivos. O primeiro objetivo é expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo. E, portanto, vai ser pensar a finalidade do batismo no Espírito Santo, evocando aqui Atos capítulo de número 1 e Atos capítulo de número 2, principalmente. O segundo objetivo é examinar o dinamismo da Igreja Apostólica, como a Igreja Apostólica estava configurada e como essa dinâmica se estabeleceu no ato de evangelizar, no ato de testemunhar, uma vez que eles receberam o Espírito Santo exatamente para o testemunho. E o terceiro objetivo, demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Será que precisamos de um ministério ungido pelo Espírito Santo nos dias atuais? Nós veremos aqui que sim, que essa é uma urgência. Então, vamos lá. A título de introdução, o autor da lição nos dirá que, nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que havia uma ação frequente e constante do Espírito Santo. Quando observamos, por exemplo, o Evangelho de Lucas, nós vamos perceber Lucas apresentando o Espírito Santo sobre a vida de Jesus. E no livro de Atos, que é uma continuação de Lucas, do Evangelho de Lucas, embora ele esteja ali separado pelo Evangelho de João, mas nós podemos pensar num compêndio Lucas-Atos, nós veremos que Lucas retrata a atuação desse mesmo Espírito agora na vida da igreja. Então, não por acaso, por várias vezes, ele dirá que as pessoas estavam cheias do Espírito ou recebiam o Espírito, e a partir desse recebimento do Espírito ou o ato de estar cheia do Espírito, elas então realizavam ações onde Deus era glorificado. A gente pode ver isso na vida de João, na vida de Pedro, na vida de Estevão, na vida de Filipe, na vida de Paulo e assim por diante. Então, nós veremos uma atuação constante do Espírito no cristianismo primitivo, no primeiro século, no início da igreja. Assim, até para se cumprir aquilo que Jesus disse, que haveria um momento em que os discípulos não teriam condições de falar, não saberiam o que dizer, mas o Espírito falaria por eles. Então eles receberam esse Espírito e essas manifestações do Espírito, elas estão registradas no livro de Atos dos Apóstolos. Por isso, nesta lição estudaremos o papel do enchimento do Espírito Santo no avivamento primitivo. Quando falamos de avivamento primitivo, estamos falando do cristianismo primitivo. Alguns estudiosos hoje têm usado a expressão cristianismo das origens, né? Enfim, mas quando nós falamos disso, estamos falando ali do primeiro século, após a ascensão de Jesus e o consequente derramamento do Espírito Santo. Daqui precisa ficar claro, estamos falando da igreja primitiva. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja, como que ela estava organizada e como que essa organização da igreja a levava a uma ação aí de evangelização. E, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais, ou seja,
O que a gente pode aprender com esse dinamismo da igreja? Quais são as lições que podemos aprender com eles lá para que seja possível aplicar hoje? Porque esta é a finalidade quando nós estamos lendo a Bíblia. Nós não estamos lendo apenas um texto que registra história. Nós não estamos lendo, quando lemos Atos, por exemplo, um texto que registra como o Espírito Santo agiu lá e ponto, né? A gente consegue notar que existe um interesse de Lucas de estabelecer aquilo que chamamos de paradigma. Inclusive, o Roger Stronstad, no seu livro Teologia Carismática ou a Teologia Lucana sob Exame, ele traz isso à tona. Ele diz que as narrativas apresentadas por Lucas, elas têm função paradigmática, ou seja, elas estabelecem um paradigma, elas mostram um padrão pelo qual, no caso do Espírito, o Espírito Santo age. Então, quando Lucas retrata a ação do Espírito, Lucas não é meramente um historiador que está relatando fatos. Lucas também é um teólogo que, no ato de fazer teologia, ele usa a narrativa, ele usa a história ao seu favor, ele usa a história para fazer teologia. Tem um outro vídeo aí no canal, vou deixar na descrição dos vídeos, aonde eu trato exatamente sobre a teologia de Lucas e como as narrativas lucanas elas aparecem, essa função paradigmática. Então Lucas não está dizendo apenas como o Espírito Santo agiu. Lucas está dizendo, ele age assim. Então ele agiu no primeiro século e ele agirá assim ou agiu assim ao longo da história da igreja. E, portanto, age assim no nosso tempo. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que partir da ideia de que nós não estamos lendo apenas um relato histórico de eventos que ocorreram, mas estamos lendo eventos que ocorreram e que podem continuar ocorrendo. Lembremos do que o autor aos Hebreus diz: Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o fiel precisa se relacionar com a Bíblia desta maneira. Vamos então aqui ao tópico de número 1. Diz assim: o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Lembrando que a palavra-chave da nossa lição é a palavra vida, trazendo a ideia de que o Espírito é aquele que traz vida, é aquele que dá vida. O subtópico diz o chamado abrangente de Jesus. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência de salvação. Nós somos sabedores que quem nos salva é Deus. E como que isso ocorre? Isso ocorre mediante a ação do Espírito Santo. A iniciativa de salvar é feita pelo Espírito Santo. Nós não temos condições alguma de ir a Deus sem que Deus primeiro venha a nós. Então é necessário que o Espírito Santo toque em nós e assim então a gente aceite esse toque e abrace a Cristo como Salvador. Então a iniciativa é de Deus. E aí Deus usa mecanismos. Por exemplo, Deus usa a palavra. Então a palavra ela é pregada, a pessoa escuta a pregação e aí o Espírito Santo age. Ao agir, essa pessoa ela decide aceitar a Cristo ou não. Nós chamamos isso de livre-arbítrio e também chamamos isso de graça resistível. Ou seja, é a condição que o indivíduo tem de resistir à graça, de resistir ao chamado. Mas que fique claro, não é o indivíduo que vai por si mesmo, porque o indivíduo não tem condição de autossalvar-se, né? A gente não pode cair aqui em heresias que já foram condenadas como o pelagianismo. O indivíduo vai a Cristo porque primeiro Cristo veio a ele. Primeiro Cristo veio a ele encarnado, morrendo na cruz, e agora o Espírito vai a este indivíduo para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Só então esse indivíduo pode responder ao chamado. Então a primeira condição aqui é a condição de sermos salvos, isto é, aceitar Jesus como Salvador. Acreditamos que a salvação está em Cristo.
É Cristo quem nos salva e não as nossas obras, muito menos os nossos méritos. É Cristo quem nos salva e é Ele quem nos justifica. Sendo necessário, portanto, arrepender-se e crer no Evangelho. Então, isso é uma consequência aqui da salvação, né? A salvação gera em nós arrependimento, porque uma vez que o Espírito nos convence, nós então precisamos nos arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados e dos nossos erros e, portanto, alcançar a salvação. Então, sem arrependimento e fé, não há salvação, porque eu preciso ter consciência, tomar consciência de que sou pecador. E eu não tomo essa consciência de que sou pecador por mim mesmo, eu não tomo sozinho. Alguém precisa me convencer e esse é o papel do Espírito Santo. Então, a segunda condição para o recebimento do batismo no Espírito Santo é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé deve apresentar frutos dignos, ou seja, é viver uma vida de obediência, é viver uma vida de prática da palavra. A gente não pode desassociar aqui teoria e prática. Existem duas palavras bonitinhas na teologia que é ortodoxia e ortopraxia. Essas duas palavrinhas que indicam a teoria e prática, elas precisam andar de mãos dadas, elas precisam existir ambas juntas, coexistir, né? Eu não posso viver um evangelho onde eu vivo apenas teoricamente. Então eu sou muito bom para recitar os textos bíblicos, eu sou muito bom para decorar as passagens bíblicas, mas eu sou muito ruim de praticar. Então, essa é uma ênfase que a gente precisa tomar cuidado. É necessário colocarmos em prática, é necessário praticar. O evangelho não é apenas teoria, o evangelho ele é prática também. Então que fique claro isso. Logo, é necessário uma vida de obediência. Obediência a quê? Obediência a Deus, obediência à palavra de Deus. Uma vez que temos consciência de que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, ou seja, da nossa inútil, da nossa errônea maneira de viver, agora nós precisamos viver de modo que condiz com aquilo que abraçamos. E isso passa pela obediência, né? Ou seja, quando eu tenho consciência de que outrora pecador e distante de Deus, e agora salvo em Cristo, isso precisa me levar a uma vida de gratidão. E essa gratidão que passa pela santificação também passa pela obediência. E finalmente, a terceira condição é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Também é necessário uma vida de santificação. Agora, essa santificação, quando a gente fala de santificação, a gente tem que levar em conta que existe dois aspectos da santificação. O aspecto posicional, inclusive o pastor Antônio Gilberto traz isso, e o aspecto progressivo, né? O aspecto posicional diz respeito ao fato de que quando abraçamos a Cristo, nos tornamos santos. Ele nos santifica. E o aspecto progressivo diz respeito ao fato de que progressivamente nós vamos nos santificando. Eu me lembro de um livro de um pastor anglicano chamado N.T. Wright, e o livro é uma trilogia, onde são 3 livros, né? Simplesmente Cristão, Surpreendido pela Esperança e também Eu Creio e Agora. E no terceiro livro, que é Eu Creio e Agora, publicado pela editora Ultimato, o N.T. Wright diz que a santificação é como aprender um outro idioma. Você não chega em outro país supondo que você não saiba falar inglês. E aí você vai morar nos Estados Unidos. Você já não chega lá falando inglês. É necessário que você aprenda. Então você vai cometer alguns erros ali, outros erros aqui, mas todo dia você estuda um pouco. E cada vez que você estuda, você se torna melhor na fala, você se torna mais fluente. Então, a santificação para o N.T. Wright é como aprender um outro idioma. É um processo que a gente vai aos poucos sendo melhorado pelo Espírito Santo. Então, a santificação é necessária aí no processo
de batismo, no batismo no Espírito Santo. Então esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Vamos discutir isso já. Ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Segundo subtópico, tem por título A promessa é para todos os salvos. Então, os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural foram os discípulos que, salvos, se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Então, a promessa ela foi para todos aqueles que estavam ali em oração. Lembremos que nós estamos falando da festa do Pentecostes, que ocorria cerca de 50 dias após a Páscoa, daí Pentecostes, e marcava o começo da colheita. Alguns dizem que era o começo da colheita do trigo. E eles estavam então num local que é identificado por cenáculo, uma casa, talvez. Embora exista a discussão se era uma casa ou um templo, mas eles estavam em um local aonde eles clamaram, aonde eles buscaram, né? E uma vez ali reunidos naquele local, o Espírito veio sobre eles. Então havia ali homens e mulheres. Haja vista que a promessa do recebimento do Espírito, como profetizou Joel, não é só para os homens, não é só para os obreiros, não é só para a liderança da igreja, é para todos quanto quiserem, para todos quanto buscarem. E isso que está sendo indicado ali em Atos 2. Então há um grupo de pessoas que oram a Deus e elas recebem o Espírito Santo. Então eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. A promessa era, olha, esperem em Jerusalém. É interessante que quando a gente lê o final do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, a gente vê isso aparecendo, Jesus dizendo, esperem em Jerusalém, e o texto de Atos inicia dessa maneira. Jesus sendo assunto ao céu, dizendo que eles deveriam esperar em Jerusalém, porque do alto eles seriam revestidos de poder. Note que o papel da obediência aqui aparece novamente, né? Eles deveriam esperar, e essa espera ali, de maneira obediente, orando a Deus, traria ali o Espírito Santo que seria derramado sobre eles. E o texto diz que, de repente, como um vento veemente, impetuoso. É bom a gente frisar aqui que o Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é uma força impessoal. A gente precisa saber que a Bíblia, por algumas vezes, apresentará símbolos do Espírito Santo. Os símbolos, eles têm uma indicação, eles apontam para alguma coisa. Então, por exemplo, se você sai de um ponto A e vai para um ponto B, e você vê certas cruzes fixadas na estrada, você não precisa ler uma faixa dizendo que alguém morreu ali. Basta você ver e você vai concluir que alguém morreu ali. Porque aquela cruz fixada na estrada, ela é um símbolo, ela aponta para alguma coisa. Logo, os símbolos do Espírito também apontam para alguma coisa. E neste caso, ou nestes casos, apontam para como o Espírito Santo age. Então o Espírito não é uma força impessoal, não é uma energia. Pelo contrário, a Bíblia diz que o Espírito é pessoal, que ele tem vontade, que ele age, que ele toca, enfim, que ele intercede. Então são características de pessoalidade, ele não é impessoal. Só que os símbolos indicam a maneira que ele age. Então ele age como um vento, ele age como um fogo que purifica, ele age, né? Ele é como a água que sacia a sede, a nossa sede. Então, eles, de repente, vem um vento veemente, impetuoso, que enche toda a casa em que eles estavam assentados, ou seja, todo o cenáculo em que eles estavam ali assentados. Então, é notório isso no livro de Atos. Então, ao final do segundo capítulo, o apóstolo Pedro afirma que a promessa, aqui é o detalhe, a promessa do Espírito Santo foi restrita, reclusa apenas para os apóstolos, né? Já vamos tocar nesse ponto, mas ela foi direcionada apenas para eles. Então a gente precisa ver como o texto aparece. Olha só a interpretação que Pedro dá, porque depois que eles recebem o Espírito, né,
vão criticá-los, dizendo que eles estavam bêbados. E aí Pedro, corajosamente, após o recebimento do Espírito, vai pregar. E ele prega para pessoas que poderiam mandar matá-lo. Jerusalém estava lotada, Jerusalém, nas festas da peregrinação, recebiam milhares de pessoas, e como Pentecostes era uma festa de peregrinação, então os judeus da diáspora, ou seja, os judeus que estavam residindo em locais fora de Jerusalém, iam a Jerusalém para participar ali daquela festa. Então Pedro prega, e a gente precisa observar a interpretação que Pedro dá para aquilo que está ocorrendo. E Lucas deixa registrado esta interpretação. Qual é a interpretação? Diz Pedro, diz esta promessa, né? Diz respeito a vós, ou seja, aqueles que ali estão, a geração que ali estava, que estava ouvindo, presenciando e visualizando o que estava acontecendo, a vossos filhos, ou seja, a próxima geração, seus filhos. Então, aqui já desmontaria a tese de que o batismo no Espírito Santo é apenas restrito e recluso para o período apostólico. E aí, Pedro continua, e todos os que estão longe, né? Então, não era só para quem estava ali, não era para os parentes mais próximos, era para quem está longe. E aí ele diz mais, e tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, o próprio Pedro está interpretando o evento, está dizendo, olha, o que está acontecendo aqui não é só para a gente, não é só para os discípulos, não é só para as pessoas que estavam ali no cenáculo, não. O que está acontecendo aqui é para todos. Ele está interpretando a profecia de Joel. Então perceba que com o derramamento do Espírito, nós temos aqui uma implicação escatológica. É o começo do fim. É o começo de Deus resgatando as pessoas. Lembra que Joel profetiza dizendo, e nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ou seja, nós temos o começo aqui do fim, né? Então o Pentecostes marca o começo do fim. O derramamento do Espírito tem implicação direta, escatológica na vida da igreja. Então quando a gente lê o livro de Atos, nós vamos perceber que Lucas vai associar em Atos o derramamento do Espírito às línguas estranhas. Craig Keeney, no seu monumental comentário, que foi publicado pela editora CPAD, o seu comentário exegético de Atos, são 4 volumes, a CPAD publicou um volume só, então assim, é um belíssimo comentário, mais de 1000 páginas, só para comentar o capítulo 1 e o capítulo 2 de Atos. Ele dirá que, em sua conclusão, que em Lucas, o Espírito Santo, quando ele é recebido, ele produz um evento relacionado à fala. E aqui, línguas estranhas. Então, ele nota isso. Ele nota que Lucas está mostrando para a igreja a necessidade do recebimento do Espírito Santo. O Espírito que estava sobre Jesus também está sobre a igreja. É por isso que a teologia de Lucas é uma teologia carismática, é uma teologia que dá ênfase, que dá destaque à função, à ação do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos crentes. Então, o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. Atemporal no sentido de que ela não ficou presa a um tempo, ela não ficou presa a um período, mas ela é atemporal, ela vai para além desse tempo, para além desse período. Então o batismo no Espírito Santo é para todos os salvos, em todas as épocas, culturas e geografias. Craig Keeney ainda, tanto no seu comentário exegético de Atos, quanto no livro A Hermenêutica do Espírito, ele faz uma leitura de Atos 2, abordando a ideia das missões transculturais. Né? A ideia de que o Espírito os capacita de tal maneira que eles conseguem comunicar o evangelho a povos de outras nacionalidades. Lembra que Lucas cita em Atos 2 que havia em Jerusalém vários povos de nacionalidades distintas. E quando eles falam em línguas ali, pelo menos no capítulo 2, são línguas que aqueles povos conhecem. Então, eles estão pregando sem ao menos saber o que estão dizendo. Um exemplo, né? Então, o Craig Keeney diz, Atos 2 é a indicação das missões transculturais.
É Deus levando a sua palavra a povos distantes de outras línguas. Então, o batismo não é só para o brasileiro, não é só para o americano, não é só para o líder da igreja, não é só para a irmã do círculo de oração, é para todos, seja de cultura diferente, seja de nacionalidade diferente, seja de onde for, o batismo é para todos, cultura, geografia diferente, não importa aqui. Então, falando aqui do terceiro subtópico, o engano dos cessacionistas. O cessacionismo é uma corrente teológica reformada que acredita que os dons espirituais eles cessaram. Isto é, que eles foram apenas para o primeiro século. Eles foram apenas para a igreja primitiva. Eles foram apenas para os apóstolos. E que eles não são atuais. Isso é o cessacionismo. Os dons cessaram, cumpriram a sua função no período apostólico e não existem mais. Tá? Então, isso é o cessacionismo. No entanto, a gente não crê no cessacionismo. A gente acredita que os pentecostais acreditam que não, que os dons foram para o primeiro século, mas também foram para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o século XX e para o século XXI. Para nós, os dons não cessaram. Os dons estão aí, né, e compete a nós buscá-los. Como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, é um Espírito que concede os dons, que dá os dons segundo lhe apraz. Isso daqui é interessante porque quando eu vi isso daqui, eu fiquei intrigado. E aí fui buscar algum subsídio de referência bibliográfica que me desse condição de vasculhar ao longo da história se tivemos, sim, manifestações do Espírito Santo. Né? Nós estamos no século XXI e a gente vê essas manifestações do Espírito Santo, essas manifestações carismáticas. Mas será que no século II, III, no período medieval, há relatos de manifestações carismáticas? Então eu separei aqui alguns relatos para apresentar para você. Eu não separei todos, porque são muitos, mas eu te convido a, se você quer se aprofundar sobre isso, a ler o livro 2000 anos de Espírito Carismático. E aí você vai perceber esta realidade. Este livro foi publicado pela editora Carisma, ali de Natal. Então, o autor faz uma seleção de passagens em textos antigos dos pais da igreja, do período da patrística, do período medieval, que mostram a ação do Espírito Santo, eles deixando registrado ali eventos relacionados à ação gloriosa do Espírito Santo. Eu vou trazer apenas alguns, né? Não dá para trazer todos, são vários, mas só para termos uma noção. Olha só, no século II, Irineu de Leão, que viveu entre 125 a 200 depois de Cristo e ficou conhecido como o seu combate contra a heresia gnóstica, contra os gnosticismos, né? Inclusive um dos seus principais textos é contra as heresias. Ele, que havia nascido na cidade de Esmirna, ele disse assim em sua obra: pois verdadeiramente e seguramente alguns expulsam demônios, tanto que aqueles que foram purificados desses espíritos maléficos passam a crer em Cristo e se unem à igreja. Outros têm visões do que acontecerá no futuro. Eles a veem e proferem expressões proféticas. Outros ainda mais curam os doentes por imposição de mãos e eles ficam completamente curados. Olha o que ele diz sobre ressurreição de mortos. Sim, além disso, como eu já falei, os mortos têm sido até mesmo ressuscitados e permaneceram entre nós por muitos anos. E o que mais devo dizer? É impossível enumerar os dons que a igreja tem recebido em todo o mundo no nome de Jesus Cristo. Então a gente vê um relato do segundo século, que não é do período apostólico. Olha só o que Tertuliano, que viveu de 160 a 240 depois de Cristo, no seu tratado sobre a alma, ele diz: visto que reconhecemos os carismata, ou seja, os dons, nós também somos dignos do dom profético. Ele faz um relato sobre uma mulher em sua congregação cujo mistério tem sido favorecido por diversos dons de
revelação. Tertuliano diz ainda: todas as suas mensagens são examinadas da maneira mais escrupulosa para que a verdade delas possa ser provada. Ele está dizendo ainda que era analisado aquilo que aquela mulher estava dizendo para saber se era provado. Então nós temos aqui século II e século III a ação do Espírito Santo. Olha só o que diz Novaciano, que viveu de 210 a 280, século III, em sua obra A Trindade. Ele diz: é ele, o Espírito Santo, que coloca os profetas na igreja, instrui os professores, orienta as línguas, concede poderes e cura, realiza maravilhas, oferece o discernimento dos espíritos, confere poderes de governo, sugere conselhos e organiza vários outros dons que fazem parte dos carismatas, dos dons, da ação do carisma do Espírito, fazendo assim com que a igreja do Senhor se esmere e se aperfeiçoe em todo lugar com seus membros. Poderia citar vários, olha só, no século IV agora, Ambrósio, que viveu de 340 a 397 e que se tornou bispo de Leão em 374 depois de Cristo. Em sua obra do Espírito Santo ele diz: veja que o Pai e Cristo também escolhe mestres para as igrejas, e assim como o Pai dá o dom de cura, o Filho também dá. Assim como o Pai dá o dom de línguas, o Filho também o concedeu. Dessa maneira, nós sabemos que o mesmo ocorre em relação ao Espírito Santo. Ele concede os mesmos tipos de graça. Portanto, o Espírito dá os mesmos dons que o Pai e o Filho também nos dá. Nós estamos falando aqui do século IV. Então note, eu poderia citar aqui vários. Depois nós tivemos no período da Reforma, depois tivemos Wesley, Jonathan Edwards e vários outros. Então isso é uma prova de que não cessou. Os dons espirituais, eles não cessaram. Eles permanecem ativos na vida da igreja. Ok? Muito bem, muito bem. Vamos aqui ao tópico de número 2. O dinamismo da Igreja Apostólica. Então, o subtópico, a Igreja nasce avivada, diz assim: do ponto de vista histórico, a Igreja passou a existir no dia de Pentecostes, ou seja, no recebimento do Espírito. Isso ocorreu sob a atuação e direção do Espírito Santo. A Igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória de Deus, lá em Êxodo capítulo 40, versículo 34 a 35. Assim como a glória de Deus inaugura ali o tabernáculo, a descida do Espírito Santo inaugura a igreja. É o início, é a origem da igreja. Então a igreja ela é consagrada pela descida do Espírito. Portanto, ali no Pentecoste, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história. Aí eu preciso me lembrar do que está em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus diz que eles receberiam o Espírito e eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, se perguntarmos qual é a finalidade do recebimento do Espírito, a resposta não pode ser outra. A finalidade do recebimento do Espírito é a capacitação para o testemunho. O Espírito vem sobre eles, os enche, para que eles tenham condição de testemunhar, de falar, de pregar, de evangelizar. Tanto é que logo após a descida do Espírito, já temos Pedro pregando com ousadia. Logo após a descida do Espírito, já temos Pedro e João orando e pessoas sendo curadas, como o coxo que ficava na porta do templo em Atos capítulo 3. Né? E tantos outros eventos que estão registrados em Atos. Então esse recebimento do Espírito marca o começo da igreja, né? O início da igreja, de uma ação poderosa, porque agora eles estão empoderados, estão com o poder do Espírito para realizar a ação. E se eu observar aqui o Evangelho de Lucas, o Lucas vai me deixar muito claro que o Espírito que veio sobre Jesus lá no batismo dele, para que ele
começasse o seu ministério, é o Espírito que vem sobre a igreja para que a igreja comece ali a ganhar almas para Cristo, né? Então Jesus, logo após o batismo, prega um sermão. Pedro, logo após o batismo, prega um sermão também. A gente vai vendo esses paralelos aí muito interessantes que Lucas nos apresenta. Então, nós temos a inauguração da igreja no recebimento do Espírito Santo, que os capacitou, que os encheu para que eles pudessem levar, para que eles pudessem difundir a pregação, a palavra, né, as pessoas que estavam em terras longínquas. E aí, com Paulo, uma vez cheio do Espírito, a gente percebe que o evangelho vai de fato chegar aos confins da terra, uma vez que acredita-se que Paulo consegue pregar no extremo ocidente, que foi a Espanha. Paulo manifesta o desejo de ir pregar na Espanha, isso ele manifesta na carta que ele escreve aos Romanos, e aí fica-se a dúvida se Paulo foi pregar ou não, mas estudiosos como Murphy O'Connor, no seu livro Paulo, uma biografia crítica, e Enterwright, no seu livro Paulo, uma biografia, ele dirá, não, sim, Paulo conseguiu chegar na Espanha e Paulo pregou na Espanha como era o seu desejo, como era o desejo de seu coração. Então a gente vai notar que, de fato, o que acontece em Atos 2 proporciona que o evangelho chegue aos confins da terra. E nós estamos aqui hoje. Nós somos frutos alvo dessas pregações. Alguém que pregou lá atrás e por vezes até com a própria vida, dando a própria vida, morrendo, né? Há quem disse certa vez que o sangue da igreja, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Por vezes deram a própria vida, mas essa vida que eles deram porque eles foram capacitados pelo Espírito e agiram corajosamente uma vez cheios do Espírito. Então aí a gente tem um subtópico 2, a igreja depois do Pentecostes. Então os sinais de poder de Deus nos Atos dos Apóstolos, eles podem ser resumidos em conversões em batismos. Isso já aparece em Atos 2,41, quando Pedro prega, quase 3.000 pessoas ali são batizadas. Talvez foram usados aqui os tanques, né? Como Jerusalém era a cidade onde o templo estava, havia os banhos cerimoniais para adentrar o templo. Lembra que Jesus usou alguns desses tanques, ou esteve em alguns. Então havia tanques ali para purificação, onde as pessoas se banhavam. Então é possível que nesse batismo que ocorreu em Jerusalém pela pregação de Pedro, eles tenham usado esses tanques para batizar as pessoas. Mas o fato é que a igreja começa numa explosão absurda, né? Na primeira pregação, o homem já ganha quase 3.000 almas para Cristo. Pensa, você como pregador, numa pregação, 3.000 pessoas se converterem. É muita gente. Mas a gente já vai ver isso como um fruto em Jerusalém. E essas pessoas que recebem o Espírito ali, né, no ato de conversão, porque a gente aceita Cristo, porque o Espírito toca em nós e o Espírito vem morar em nós. Nos tornamos, como diz Paulo, templo do Espírito Santo. Essas pessoas voltam para as suas cidades, para as suas localidades, e elas voltam anunciando essa mensagem que elas ouviram. E assim o evangelho consegue se expandir muito rápido. No livro A Primeira Evangelização, publicado pela editora Loyola, o autor dirá que por que a igreja primitiva ela focou tanto em missões, né? Da onde ela traz isso? O judaísmo ele não era proselitista, ele não tinha essa preocupação de ficar pregando para que outros se convertessem. As religiões pagãs também não. Isso é novo no cristianismo. E aí o autor conclui que a única explicação é exatamente aquilo que acontece em Jerusalém. É o que ocorre em Jerusalém que os possibilita, que os conduz, que os leva a pregar de maneira tão efusiva assim. Então, após o Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e também na oração. Essa doutrina que eles perseveravam, a expressão grega aqui traz a ideia de ensino.
Então eles perseveravam no ensino, nos ensinos dos apóstolos. Na comunhão, porque havia uma comunhão, um ajuntamento entre eles, isso já é comum ali no primeiro século, né? Os convertidos abriam as suas casas para que os cultos pudessem ser ali realizados. E eles perseveravam na oração, né? Havia reuniões de oração, tanto nas casas dos convertidos, quanto eles subiam ao templo, como aparece em Atos 3, para orar. E aí diz ainda que havia temor, né, no coração deles e ocorria sinais e maravilhas. Então Deus agia de maneira miraculosa no seio da igreja. Lembra que a própria sombra de Pedro em determinados momentos vai curar. Lembra que Pedro está preso e a igreja ora a Deus, né, e o anjo é enviado na cadeia e Pedro é libertado ali daquela prisão. Então, além disso tudo, havia entre eles um cuidado especial com os irmãos, né? Então, vamos observar aqui quem está passando necessidade, se tem alguém passando fome. Tanto é que a instituição dos diáconos, é uma instituição que visa cuidar exatamente dos desfavorecidos. Então, houve uma preocupação na igreja primitiva de cuidar das pessoas que estavam em necessidade, né? Às vezes até vendendo propriedade para ajudar quem estava em necessidade. O próprio Tiago diz que a religião verdadeira é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas. Então houve uma preocupação desde o seu início de cuidar dos desfavorecidos, né? Daqueles que necessitavam, porque eram desfavorecidos financeiramente, economicamente. Lembra que Paulo empreende por várias vezes, né, a arrecadação de ofertas, com o objetivo de levar essas ofertas para a igreja de Jerusalém e aí distribuir entre os pobres daquela localidade ali. Então, o avivamento espiritual da igreja apostólica revela dois compromissos profundos que não podemos perder de vista. O primeiro é o espiritual, piedade, palavra e oração, ou seja, havia busca, havia oração, havia consagração, havia oração e social, comunhão, suprir a carência. Mas eles também se preocupavam em manifestar a sua crença na ação social. Né? Lembra de Tiago? A fé sem obras ela é morta. Nós não somos salvos pelas obras, não é isso que Tiago está dizendo. Como diz Paulo, nós somos salvos pela fé. A justificação é a justificação pela fé. É a fé em Cristo quem nos salva, não aquilo que eu faço. Mas uma vez salvo, isso precisa me conduzir a realizar obras. Uma vez salvo, eu preciso fazer obras, porque as obras é a demonstração da minha salvação, é a demonstração prática do evangelho. Lembra que eu disse no começo, o evangelho não é só teoria, o evangelho é prática, o evangelho é ação também, tá? Bom, vamos então aqui para o terceiro e último tópico, o ministério ungido para os dias atuais. Então, o primeiro subtópico, na unção do Espírito. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Diz Wesley, John Wesley, fundador dos metodistas. Wesley dizia, ou ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Então a pregação cristã ela precisa ser acompanhada de poder, de sinais e milagres. Agora, consciente de que não sou eu que faço isso, não é você que faz isso, né? A gente não tem condição. A gente precisa entender que nós somos apenas instrumentos, né? Canais. Deus é a fonte. Nós somos canais que, por bondade e misericórdia, Deus nos usa para levar uma mensagem àquele que está precisando ou àquela que está precisando. Só que a gente precisa se envolver com Deus ao ponto de que a nossa pregação seja acompanhada de poder, sinais e milagres. Então esses sinais eles podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados conforme Jesus declarou que acontecia. Então eu preciso ter consciência que esses eventos miraculosos, esses sinais poderosos, não é exclusivo da igreja primitiva.
esses sinais miraculosos, esses eventos sobrenaturais também é para os nossos dias. E digo mais, Deus está interessado em realizá-los, né? Que possamos ter aqui uma vida de proximidade a Deus, de comunhão, de intimidade com Deus, e que Deus possa encontrar em nós um coração puro para que possamos ser usados por Ele. Então, o ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nesses dias. É necessário que busquemos os dons espirituais, é necessário que clamemos para que Deus derrame os dons espirituais sobre nós, principalmente nesses últimos dias, né? Onde as pessoas têm se aproveitado da fé, aonde falsos profetas têm surgido. Já existiam, eu sei que sim, durante o período apostólico, tenho consciência disso. O próprio Paulo faz duras críticas aos falsos apóstolos na segunda epístola que ele escreve aos Coríntios, mas a gente precisa dos dons espirituais para ter a percepção, para ter a sensibilidade, né? E perceber a presença de falsos ensinamentos, de falsos mestres, para conseguir guiar e conduzir o povo, né, nos pastos verdejantes, ter palavra, alimento para aquele povo, ter palavra profética, né? Então a gente tem que sair da zona do comodismo. A igreja brasileira não pode se acomodar, não pode parar. A igreja brasileira é como uma locomotiva que precisa estar frequentemente nos trilhos e acelerando aí a todo o vapor. A verdade é que os dias são maus e é o avivamento de Deus que vai nos dar condição de passar por esses dias maus. Lembremos aqui da oração de Abacuque: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, a igreja avivada, a igreja na unção do Espírito é indispensável a ela. A igreja só tem condição de ir, só tem condição de fazer missões uma vez ungida pelo Espírito Santo. Autenticado por Deus, segundo o subtópico. O ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos de pregação. Ou seja, a hermenêutica é aquela disciplina que nos ajuda a interpretar o texto bíblico, né? Não é exclusiva da teologia, porque existe a hermenêutica jurídica, que nos dá ferramentas, subsídios para que a gente interprete o texto bíblico. Exegese é um pouco mais além, né, da hermenêutica, porque a exegese tende a trabalhar com os textos originais, o grego e o hebraico, embora também faça uso de mecanismos da hermenêutica. E a homilética é a disciplina que nos ensina a como transmitir a mensagem, como preparar um sermão e como pregar esse sermão. Então, o que o autor está dizendo é que a igreja não pode apenas depender da hermenêutica, exegese e homilética, desses instrumentos formais que a gente aprende, sim, né, na cadeira de um seminário, num curso teológico básico, médio, né, conforme vai subindo, isso vai se aprofundando mais. Nós não podemos depender só disso. Só isso não basta. Nós somos pentecostais. Nós também precisamos da ação do Espírito. Até porque acreditamos que só temos condição de compreender a Bíblia de fato por um processo chamado de iluminação. Ou seja, o Espírito de Deus ilumina o nosso intelecto para que possamos compreender a Bíblia Sagrada. Então, não basta apenas esses mecanismos. Eles são importantes, mas é preciso que a gente una aqui também a unção do Espírito. É preciso que a gente una aqui também a ação do Espírito. Eu preparei o sermão, preparei o esboço, tá? Senhor, unge meu sermão, unge meu esboço. Né? Como diz Wesley, fogo do seu sermão ali, coloca fogo do seu sermão para que Deus o use com poder e com glória e que nesse sentido o nome dele seja glorificado. Então a gente precisa da ação do Espírito, até porque é ele que convence, né? Senão será apenas uma fala, será apenas um palestrar, mas uma pregação ungida pelo Espírito, o Espírito tem liberdade para agir e convencer. Então é isso que a gente precisa buscar, essa ação frequente
do Espírito Santo. Bom, vamos para o terceiro subtópico aqui. Glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem. Esse é o principal papel. Tudo que fazemos na obra de Deus não pode ser feito para que um pedestal ao ser humano seja erguido. Tudo que fazemos na obra de Deus não é para a glória do próprio homem, é para a glória de Deus, é para que Deus seja glorificado. Então, não por acaso, nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Então é o Espírito quem nos conduz a glorificar. Olha só, a gente não tem nem condição por nós mesmos de glorificar a Deus. É o Espírito quem implanta, quem coloca esse desejo no nosso coração para que possamos glorificar a Deus. Então, assim, toda a mensagem do Evangelho e atividade sobre o Espírito devem glorificar a Cristo. Seu maior papel. Lembra que quando Jesus fazia um milagre, o texto diz, e glorificavam a Deus. A fé cristã é uma fé que adora só a Deus. A gente não pode canalizar, direcionar a nossa adoração aos homens, até porque somente Deus é digno de adoração. Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, Deus em Cristo em quem deve ser glorificado através de nossas vidas, de nossas ações e da nossa busca. Que Deus possa ser glorificado através de nossas ações. Muito bem. Sendo assim, chegamos ao final. Então, vamos à conclusão aqui. E na conclusão, o autor dirá: a Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão de seu êxito não foi o seu conhecimento humano dos pregadores, né, que compôs essa igreja ao longo da história. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar apagar essa chama. A unção do Espírito Santo continua disponível e, portanto, busque, clame, almeje. Sim, leia livros, leia bons livros, estude, se prepare, se puder faça um curso teológico, se aperfeiçoe, se torne melhor, busque conhecimento, mas não esqueça de que você deve buscar também a graça de Deus, a ajuda do Espírito, a unção do Espírito, para que Deus seja glorificado através da sua pregação ou das suas pregações. Amém? Muito bem. Então assim, chegamos ao final da nossa pré-aula de número 5, que tem por título o avivamento na vida da igreja. Que Deus te abençoe e se você gostou, nos ajude também compartilhando o vídeo, curtindo o vídeo e se inscrevendo no nosso canal para que mais vidas sejam alcançadas. Compartilhe aí no grupo de WhatsApp, né, no grupo de professores da escola dominical e nos ajude também para que Deus continue nos abençoando. Tá bom? Espero que você tenha gostado e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.